Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com notícias e novidades do nosso Vascão. Meus amigos, ontem o Coutinho voltou de vez, né, cara? Finalmente aí o Coutinho decidindo o jogo pro Vasco, né? Infelizmente a vitória não veio, mas o empate foi quase com gosto de vitória para nós vascaínos, né? O Coutinho salvando a pátria do Vasco ali, fazendo o gol do empate contra a Mulambada, e o torcedor quer ele no time titular, né, cara? Quer já ver o Coutinho tendo mais minutos para jogar. Vamos falar da situação aí do Coutinho, se a parte física dele vai permitir que ele seja titular nos próximos jogos do Vasco. Vamos falar também aqui da compra de atacante, também da situação aí do Pumita Rodrigues. Será que ele pode ser utilizado como ponta direita? Os números do jogador vêm sendo aí muito bons e pode ser, quem sabe, aí ele ganha uma oportunidade ali, hein? Vamos falar desse assunto, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Queria agradecer aos nossos 215 mil inscritos. Tamo junto aí, muito obrigado mesmo de coração. Agora a nossa meta é outra, né, cara? Vamos chegar lá a 220 mil inscritos. Vamos correr atrás desse objetivo. Quem sabe até o final desse ano de 2024 a gente não consegue chegar lá, né, cara? Valeu demais aí quem tá dando voto de confiança, se inscrevendo aí no canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco empatou por 1-1 aí com a Mulambada lá no Maracanã, cara. Um show aí do Felipe Coutinho, né, cara? O jogador entrou, o torcedor ficou muito eufórico com um gol marcado por ele. O jogador que não atuava há mais de um mês. O torcedor ainda estava com o pé atrás quanto às possibilidades de volta do Felipe Coutinho, né? O jogador disse em entrevista que tinha condição de voltar antes mesmo do prazo. A vontade dele era voltar antes do prazo. Porém, teve outros problemas aí que atrapalharam o retorno mais rápido do jogador, né? O jogador acabou ficando de fora das quartas de final aí da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, perdeu alguns jogos pelo Brasileiro e voltou no Clássico, né? Já foi predestinado a voltar nesse Clássico para fazer o gol de empate do Vasco. Com certeza, um empate que trouxe um grande alívio para nós torcedores, porque se encaminhava para mais uma derrota do Vasco contra a Mulambada, e o Coutinho salvou a pátria do Vasco ali, fazendo aquele golzinho à la Verratti, né, de cabeça, oportunismo. Um oportunismo juntamente com boa colocação dentro da área, né, com visão de jogo também, porque ele viu que o Ryan puxou o contra-ataque, tentou ali fazer meio que uma função de centroavante juntamente com o Verratti. Quando a bola chegou no Emerson Rodrigues, ele já se posicionou certinho ali para receber o cruzamento já do Pumita Rodrigues. Ele meio que previu que aquela jogada iria acontecer onde aconteceu e se posicionou certinho no cruzamento ali do Pumita Rodrigues e fez o gol bem colocado, com certeza. Um gol que o Payet certamente não iria fazer, porque o Payet pisa muito pouco na área, né? E o Coutinho entrou, fez essa função aí meio que de um falso 9 e conseguiu colocar a bola para dentro do gol, fazendo ali o golzinho de empate do Vasco, saindo comemorando bastante, porque o jogador merece, né, cara? Um jogador aí que tá passando por muitos problemas físicos, não é só de hoje do Vasco, mas desde a época do Aston Villa. O torcedor criticou bastante, eu falei bastante aqui do Coutinho também aqui no nosso canal. Pouca gente estava acreditando que ele iria fazer alguma coisa aí nesse jogo contra o Flamengo. O cara entrou e fez o que tinha que fazer, fez o gol de empate do Vasco, né? Não é o que o torcedor esperava, o torcedor, lógico, queria ver a vitória, porque infelizmente tomamos uma surra humilhante no primeiro turno. O mínimo que a gente esperava era que o Vasco vencesse o Flamengo, não importasse o placar, mas teria que vencer esse jogo. O que a gente viu foi um primeiro tempo covarde do Vasco, na minha opinião, o Vasco muito mal, só assistindo o Flamengo jogar, e isso aí custou caro, né? O Vasco poderia ter jogado mais, poderia ter proposto mais o jogo para tentar sair com um resultado positivo na partida de ontem. Fiquei com a nítida sensação que para o Vasco, que para o elenco, para o treinador do Vasco, o empatezinho era o que o Vasco queria desde o início da partida. O Vasco não jogou para ganhar a partida, a gente sabe também, claro, da qualidade do nosso rival, mas o Vasco poderia ter feito algo a mais, como eu venho falando aqui no canal. O Vasco hoje é um semifinalista de Copa do Brasil. Se quiser ser campeão, vai ter que saber propor o jogo também em vários momentos da partida, porque se for uma final contra o Flamengo, os dois jogos certamente serão no Maracanã. O nosso rival terá ampla vantagem por jogar num gramado que eles já conhecem, e o Vasco não terá a mínima chance aí de jogar em São Januário, né? Que seria, no meu modo de ver, o correto, né? O Vasco teria sim que ter um dos jogos da final, se fosse contra o Flamengo, jogando em São Januário, o Caldeirão, para esses mulambos tremer no nosso estádio. Mas aí vem um monte de coisa, né, mano? Falar, São Januário não iria ter a capacidade de suportar um clássico desse tamanho, ainda mais na final de Copa do Brasil. Aí se vira o policiamento, cara. O policiamento do Rio de Janeiro tem que se virar para conseguir, porque é o estádio do Vasco. É o estádio do Vasco, é aquele ali. O Vasco tem que jogar onde ele está acostumado, né?
Aí joga no Maracanã, um campo que o nosso adversário conhece, joga lá todo dia, e o Vasco, o meu modo de ver, sairia prejudicado. Mas o importante mesmo, como eu falei, é o Vasco saber propor o jogo. Isso não está acontecendo nesses jogos aí contra adversários mais desqualificados, a gente sabe. Realmente, a força do adversário é maior, mas o Vasco ontem poderia ter feito algo melhor contra o misto do Flamengo, né? Porque ficou nítido, o Flamengo não tinha os seus principais jogadores em campo, e quando teve ali, tinha um outro baleado que não estava 100% para entrar em campo, como o caso do Arrascaeta, né, que é o principal jogador do Flamengo, e o cara não estava 100%, e nem assim o Vasco conseguiu ganhar de um Flamengo totalmente misto, né? Mas a situação é a seguinte, né? O Vasco hoje está na 8ª colocação, com 35 pontos conquistados, um jogo a menos aí em relação a toda a tabela, né, que já está com 26 jogos, o Vasco tem 25 jogos, esse jogo será disputado contra o Cuiabá somente no mês de outubro. Estava marcado para esse mês de setembro, mas devido aí à classificação do Vasco às semifinais da Copa do Brasil, a partida foi adiada, se eu não me engano, no dia 23 de outubro, e será em São Januário. Vamos ter jogos complicados no próximo final de semana. Vamos enfrentar o Palmeiras aqui mesmo em Brasília, aqui, um jogo praticamente fora de casa, o estádio meio a meio praticamente, né, velho? O Vasco aí vacilou demais, a 77 Partners vendeu o mando desse campo. O Vasco não viu um tostão da grana, né? Infelizmente terá esse jogo fora de casa. Depois desse jogo contra o Palmeiras, iríamos ter o jogo contra o Cuiabá, mas como foi adiado, vamos ter o Cruzeiro no Mineirão e depois, no dia 2 de outubro, vamos enfrentar o Atlético Mineiro. Ainda está a definir o local da partida, se o primeiro jogo será em São Januário ou lá na Arena do Galo, né? Deixem nos comentários aí o que você espera para a sequência do Vasco, se você acredita que o Coutinho tem condições de ser titular aí no Vasco nos próximos jogos, porque ainda falta muito para ele readquirir o 100% aí da condição física. Eu acho pouco provável que ele voltará já a ser titular no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai ficar no banco de reservas. E o Payet, que está muito mal, vai continuar ali jogando como meia do Vasco. Ontem o Payet foi muito criticado pelo torcedor vascaíno, vi um ou outro elogiando o Payet, né? Mas eu acho que o torcedor tem que analisar mais a fundo as atuações do jogador, que não está nada boa, não está decidindo os jogos. Até falei isso no pós-jogo de ontem, que infelizmente eu não consigo enxergar mais o Payet como um definidor de jogadas, como um definidor de partidas para o Vasco, né? Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre a situação do Coutinho, se você acha que ele tem que ser titular, se você acha que o Payet tem que ser mantido. Bom, e por falar em titularidade, cara, ontem também nas redes sociais, além da situação do Coutinho, né, que muitos torcedores querem ver já o Coutinho como titular, também se falou muito aí do Pumita Rodrigues, o jogador que atuou ontem na lateral direita, mas muitos torcedores querem ver o Pumita Rodrigues atuando na ponta direita, jogando ali mais à frente do Paulo Henrique, né, para fazer meio que uma dobradinha ali de laterais, assim como o Rafael Paiva faz muito no lado esquerdo com o Leandrinho às vezes e o Lucas Piton. E o Pumita Rodrigues é um jogador que tem muita qualidade no cruzamento e no passe, né, cara? Um jogador ali que deu uma assistência maravilhosa pro Felipe Coutinho ontem, né? Um jogador que dá mais profundidade do que muitos pontos, como foi, por exemplo, ontem o Jean Davi, né? Que senti vergonha do jogador vendo ele atuar ontem em campo. Parecia uma criança atuando ali, correndo atrás de jogadores do Flamengo, errando toda hora, com medo da partida, sentiu o jogo, literalmente, ontem o Jean Davi sentiu muito o jogo, e seria interessante para jogos complicados, como por exemplo esse jogo contra o Palmeiras, utilizar o Pumita Rodrigues como ponta. Eu também não escalaria o Ryan, fez a jogada do gol, sim, é verdade, fez a jogada do gol do Vasco, mas ele ainda não está pronto para ser titular do Vasco, com todo respeito aí a quem acha que o Ryan tem que ser titular do Vasco, mas sinceramente, ao meu modo de ver, ele não tem condição ainda de ser titular do Vasco, e o Pumita Rodrigues seria muito interessante utilizá-lo ali como um ponta, né? Um jogador que tem muita força e pode chegar toda hora ali à linha de fundo para cruzar para o Verratti, né? Seria muito interessante tê-lo naquela posição, o Rafael Paiva testar. Eu acho que ele deve ter feito isso, talvez pode não ter gostado, mas seria interessante para o Vasco ter essa alternativa, já que não trouxemos aí um ponta direita e além do mais perdemos aí também o Adson para a sequência da temporada. Gostei ontem da entrada do Emerson Rodrigues, atuou ali na ponta esquerda no lugar do David, foi muito bem, fez a jogada também do gol, assim como o Ryan e o próprio Mita Rodrigues, com a finalização do Felipe Coutinho. Com certeza esperamos aí que o Rafael Paiva tenha mais variações também para agrupar mais o elenco, para o Vasco também ter surpresas ao adversário, porque senão vai ficar previsível, né? Ninguém dava nada para o Vasco, agora o Vasco vai passar a ser mais analisado pelos adversários. Seria interessante também ter variações aí no time, como eu falei, essa situação do Pumita Rodrigues, também tem a esquerda lá com o Leandrinho, com certeza seria interessante para o Vasco em jogos complicados, como é o caso de domingo aí contra o Palmeiras, né? E também o torcedor vive a expectativa de, quem sabe, a estreia do Maxim Domingues, que não ganhou nenhuma oportunidade no último domingo contra o Flamengo. O jogador estava louco para entrar em campo, como revelou o próprio Rafael Paiva na coletiva, mas o treinador entendeu que ainda não era o momento de colocá-lo no jogo.
pode ser, quem sabe, contra o Palmeiras ele ganha alguns minutos aí para mostrar o seu futebol. O torcedor tá bem curioso para ver como que é esse jogador suíço de 28 anos. Fechando o nosso vídeo, de acordo com a Gaúcho 0 Hora, lá do Rio Grande do Sul, o Vasco vai comprar o David em definitivo. O jogador atingiu as metas e será vendido aí pelo Internacional para o Vasco de maneira definitiva, e o Vasco vai pagar cerca de 17 milhões e 300 mil reais na cotação atual do euro. O contrato do atleta ficou acordado que o Vasco teria que pagar cerca de 2 milhões e 800 mil euros em caso de metas atingidas pelo jogador, e ao ser escalado como titular na partida contra o Flamengo, ele atingiu essas metas e, de acordo com as informações, a transferência deverá ser oficializada nos próximos dias, né? O Vasco aí que teve possibilidades até mesmo para se desfazer do David no meio do ano, né? Teve ali as situações dos Estados Unidos, né? Se especulou que times lá dos Estados Unidos estavam interessados no David, mas ele continua no Vasco e é um jogador muito importante. Gostei ontem do clássico do jogador, ajudou mais na defesa do que no ataque, mas é um jogador de muita força, vascaíno, né, cara? Tá desenvolvendo bem, tá mostrando um bom futebol. No início da temporada foi muito criticado também pelo torcedor, mas deu a volta por cima e hoje eu vejo ele como um titular incontestável na ponta esquerda do Vasco, é verdade. Chegaram aí o Emerson Rodrigues, o Jean Davi para disputar a posição com ele, mas eu vejo o David ainda à frente desses jogadores todos e, na minha opinião, eu acho que ele tem que ser sim mantido como titular. Não sei se valeria os 17 milhões de reais, mas é o que o Vasco propôs em um Internacional, um contrato feito lá na época pela CSS Partners e também pelo Alexandre Matos, que foi quem trouxe o David para o Vasco. Deixe nos comentários se você acha justo o Vasco comprar o David por mais de 17 milhões de reais, e o DVD deverá ficar no Vasco aí por um bom tempo. Não sabemos quanto tempo que o Vasco vai dar de contrato ao jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.